Olá, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao TDC, às sessões da VMware. Eu sou o Diego Pereira da Rocha. Hoje eu vou falar um pouco aqui sobre melhorando a experiência dos desenvolvedores sobre Kubernetes com Tanzu Application Platform. Para a gente começar essa sessão, vou me apresentar aqui. Então, eu sou o Diego, faço parte do time de Modern Application na VMware. Sou desenvolvedor Java desde 2004. Tenho mestrado em engenharia de software e dentro aqui da VMware eu cubro o portfólio do Tanzu. Esse portfólio ele tem vários tópicos aí. Então, um deles é Kubernetes, que eu vou estar falando aí na sequência hoje nessa apresentação. Spring também, vou estar falando um pouco de Spring. A VMware é a empresa hoje por trás do Spring Framework, né? Então, vou estar comentando a respeito das novidades que a gente já consegue entregar dentro dessa plataforma que eu vou apresentar na sequência. E tem outros tópicos aqui também de interesse, que é a parte de Application Modernization e Developer Experience, que é o tópico hoje dessa sessão. Então, o que eu preparei para essa sessão de hoje? Vou falar um pouco aqui sobre o que é o Tanzu Application Platform, o passo a passo da experiência do desenvolvedor. Então, como que funciona o Tanzu Application Platform quando a gente olha na perspectiva do dev, né? Qual que é o passo a passo dele dentro da solução, desde gerando um projeto de software, até mesmo fazendo o deployment na plataforma. Então, eu vou mostrar isso, um pouco a teoria, e depois eu vou mostrar uma demo descrevendo esse passo a passo. E, por fim, vou mostrar aqui um resumo dessa apresentação, beleza? Antes de falar do Tanzu Application Platform, só para vocês entenderem, dentro do Tanzu, né, dentro do portfólio do Tanzu, a gente tem dois segmentos aí bem definidos, né? Então, quando a gente fala de Developer Experience sobre Kubernetes e DevSecOps, a gente está falando de VMware Tanzu Application Platform, que é a solução que eu vou mostrar na sequência. Mas, dentro do portfólio, a gente também tem o VMware Tanzu for Kubernetes Operations, que toca a parte mais de operação de plataforma, o gerenciamento de Kubernetes, propriamente dito. Acho que vale lembrar aqui que o Tanzu ele é um portfólio que ele é modular, então essas soluções elas são independentes, eles rodam em diferentes Kubernetes, em diferentes distribuições, e não somente na nossa distribuição de Kubernetes, mas você pode rodar essas soluções em cima de Kubernetes de cloud providers, como AWS, EKS, Azure, AKS, Google, GKE, e também outras soluções que você executa também em ambiente on-premise ou no seu data center, como na nossa distribuição de Kubernetes, que é o Tanzu Kubernetes Grid, TKG, ou até mesmo outras distribuições do mercado. Então, o nosso portfólio ele é um portfólio multi-cloud, né? Você pode executar ele em qualquer cloud. O foco hoje da apresentação é o Tanzu Application Platform, então não vou abordar nada a respeito do Tanzu for Kubernetes Operations, beleza? Bom, quais são os principais, né? Antes de falar do Tanzu Application Platform, quais são os principais desafios quando você começa a trabalhar com aplicações modernas, né? Então, antes de a gente falar de produto especificamente aqui, de solução, vamos entender um pouco o que tem acontecido aí no mercado quando a gente fala de Modern Apps. E esse vai ser o foco da minha apresentação, mas focado na perspectiva do dev, né? Então, o que a gente tem visto hoje é que essa complexidade que vem sendo acarretada pelo desenvolvimento de aplicações modernas, ela tem atrapalhado aí os desenvolvedores, né? E a gente pode destacar esses 3 pontos aqui, né? Então, o primeiro ponto, quando a gente olha, é exatamente a questão de você ter muitas ferramentas. Então, esse ambiente fragmentado que os cloud providers trouxeram, então, cada cloud provider tem seu ecossistema, tem as suas ferramentas, essa complexidade de você ter muitas ferramentas entre esses ambientes tem atrapalhado aí os desenvolvedores a serem, por exemplo, mais produtivos. Então, hoje, o desenvolvedor ele tem que conhecer um pouco de cada ferramenta do cloud provider que ele está usando, ou até mesmo no ambiente que ele continua usando, on-premise, enfim, no seu data center. Então, ele acaba tendo que conhecer várias soluções, né? Outro ponto também que a gente destaca é a questão desse atrito, né,
entre o caminho até o caminho de produção. Então, você tem muito esforço e muito context switching. O que é o context switch aqui? O exemplo clássico, né? Você tem uma ferramenta, por exemplo, para CI, aí a documentação do projeto está num local, aí, mas a documentação da minha API está no outro, a documentação da minha arquitetura está numa outra ferramenta, então eu tenho várias ferramentas, e para eu ter uma visão da minha aplicação, eu preciso ficar fazendo essa troca de contexto entre diferentes soluções, entre diferentes ferramentas. Isso acaba também atrapalhando aí, os desenvolvedores quando a gente fala em questão de entregar software, né? E o terceiro ponto, quando a gente fala de Kubernetes, todo mundo sabe que Kubernetes aí virou o padrão de mercado para você executar aplicações modernas, aplicações cloud natives em container. Porém, o Kubernetes, por si só, ele não é suficiente também. E o Kubernetes tem uma curva de aprendizado bem considerável. Então, você precisa aprender como que funciona o Kubernetes, como que funciona a API do Kubernetes para você fazer o deploy das suas aplicações diferente do Kubernetes Provider que você está adotando. Então, essa curva de aprendizado, você entender como que o Kubernetes funciona, é algo desafiador. E aí vem algumas perguntas que normalmente a gente conversa com os clientes, né? Como que você está investindo aí para melhorar na simplificação do caminho das suas aplicações até a produção, né? Como que você está investindo para retirar ou diminuir a complexidade para os desenvolvedores serem mais produtivos. E um segundo Modern App Challenge que a gente tem os times precisam de Golden Paths. Esse segundo tópico eu vou abordar numa próxima sessão que eu vou fazer, eu vou mostrar no final dessa apresentação, que eu vou estar apresentando aqui no TDC, então vocês vão entender um pouco mais sobre esse segundo desafio na minha segunda sessão, ok? Bom, baseado nesses desafios que têm atrapalhado os desenvolvedores, um dos tópicos que está em bastante alta no mercado é o Platform Engineering, né? Então, a gente tem visto um crescimento dessa disciplina, né? De você criar times de plataforma, né? De engenharia de plataforma. E isso foi publicado, inclusive, pelo Gartner em 2022, fevereiro do ano passado, falando que as empresas precisam, né, investir numa plataforma para os desenvolvedores, precisam criar um portal interno para os desenvolvedores. Então, o time de Platform Engineering, por exemplo, ele tem, de alguma forma, prover esse portal para o desenvolvedor para ajudar eles nesse processo de entrega de software, para eles serem mais produtivos, para tirar essa complexidade do desenvolvedor. Então, aqui do lado até tem um ponto bem importante, né? A questão do self-service, né? De você entregar um portal para o desenvolvedor, onde ele possa consumir serviços que ele precisa para desenvolver suas aplicações de forma self-service. E justamente isso vem para você conseguir essa escalabilidade em cloud e, enfim, aplicar práticas como Agile e DevOps, por exemplo. Então, a gente tem visto muito essa discussão no mercado, de você criar, então, uma plataforma para o time de desenvolvimento e fazer com que essa plataforma ela abstraia essas complexidades para o desenvolvedor, né? E tire ele de ter que tomar muitas decisões na hora de desenvolver seu software ou até mesmo de fazer o deployment da sua aplicação, né? E consumir serviços. Então, o Internal Development Portal, o IDP, como conhecido, ele vem com esse propósito. E o time responsável por gerenciar essa plataforma e entregar essa plataforma para os desenvolvedores é o time de Platform Engineering, que é o tópico que está bem alto. E uma das demandas também desse time de Platform Engineering, e também um outro tópico que está bem alto no mercado, é a questão do Developer Experience. Então, tudo, no final das contas aqui, é direcionado para a experiência do desenvolvedor. Então, tornar o desenvolvedor aí mais feliz, né? Fazer com que ele foque, por exemplo, em escrever código de negócio, entregar valor de negócio, e não tanto em atividades, por exemplo, de infraestrutura, de tarefas que não está ligada ao desenvolvimento de software propriamente dito. E por que importa, né, se preocupar com Developer Experience? Por que essa disciplina de Platform Engineering tem crescido muito no mercado? E por que esse time de plataforma também tem que ter essa preocupação de melhorar a experiência do desenvolvedor? Por que isso está em alta no mercado, em resumo? Se a gente olhar essa pesquisa aqui da McKinsey,
Eles fizeram entrevistas com várias empresas e foi percebido que empresas que tinham um alto índice chamado Developer Velocity Index, ou DVI, as empresas que tinham maior índice de velocidade, né, de entrega de software, né, uma melhor experiência do desenvolvedor, elas tinham de 4 a 5 vezes maior receita, né, comparado às empresas com um Developer Index menor. E elas eram 55% mais, promoviam bem mais inovação, mais inovadoras, né? E isso tem uma lógica, né, pessoal? Se a gente parar para pensar, quando você tira essa complexidade do dev, de ele ter que gerenciar, por exemplo, infraestrutura subjacente, ter que conhecer no detalhe sobre Kubernetes, sobre containers, sobre cloud, todos os detalhes, o desenvolvedor ele foca em escrever código, entregar valor de negócio. Consequentemente, se você entrega software mais rápido, a sua receita aumenta e, consequentemente, você promove mais inovação. Então, existe uma lógica aí quando o desenvolvedor foca realmente no que ele é muito bom em fazer, que é desenvolver código, desenvolver software, e não tirar essa carga de trabalho referente à infraestrutura. Então, é um ponto bem interessante, que também está sendo bastante discutido no mercado. E para a gente fazer um paralelo com essa discussão, se a gente fizer um resumo hoje, como que seria a experiência de um desenvolvedor desenvolvendo, né, uma aplicação moderna? Se a gente olhar no contexto do dev, como que funciona isso hoje, né? Em resumo, você tem lá o desenvolvedor, ele vai desenvolver uma nova app, né? Então, surgiu uma demanda na sua empresa, lá tem que desenvolver uma aplicação nova, ou enfim, desenvolver uma feature para um sistema. O que ele precisa fazer? Precisa escrever o código, criar lá o Dockerfile, né? Fazer o push dessa imagem do Docker. Então, lá ele tem que definir o sistema operacional da imagem, tem que definir lá o runtime. Por exemplo, estou usando Spring. Vou pegar um exemplo do Spring. Eu preciso para executar uma aplicação Spring. Preciso lá do sistema operacional no meu container, preciso do runtime para executar o Spring, no caso a JVM, e eu preciso colocar minha aplicação dentro desse container, empacotar tudo isso e fazer o push para o registry que eu tenho, por exemplo, na minha empresa. Então, essa etapa, ela acaba também ficando uma parte com o desenvolvedor. E aí, ele entra na parte do Kubernetes, né? Ele tem que criar lá as especificações do Kubernetes, criar lá o deployment, service, ingress, enfim, os objetos lá que a gente bem conhece do Kubernetes. E, claro, sempre orientado aí às melhores práticas. Então, tanto a nível do container, né, de como empacotar essa aplicação no container, seguindo boas práticas, como também colocando boas práticas no que diz respeito ao deployment no Kubernetes. E aí, uma vez que ele definiu lá seu service, seu ingress, seus deployments, ele faz o deployment e ele tem a aplicação rodando. Parece simples isso, né? Mas você acaba tendo aí muito esforço para fazer toda essa cadeia aqui até ter sua aplicação executando. E você ainda vê aqui o papel do time de DevSecOps junto, né, apoiando aí essa cadeia aqui de etapas até ter a sua aplicação rodando. Então, é muito esforço, tanto na perspectiva do Dev, como também na perspectiva do time de DevOps, né, o DevSecOps, como que é. Então, essa abordagem de DevSecOps, eu vou falar mais no detalhe na minha próxima sessão aqui no TDC, mas vamos focar na perspectiva do Dev. Então, se existe um esforço considerável para o desenvolvedor desenvolver sua aplicação, rodar em container, executar essa aplicação sobre Kubernetes, colocar essas boas práticas, tanto a nível do container, da própria aplicação também, né? Vale a pena lembrar também a questão da aplicação e também dos escritores, né? As boas práticas em si de você executar a aplicação em Kubernetes. Como que a VMware pode ajudar a otimizar esse tempo, otimizar esses processos, né? Como que a VMware consegue tirar toda aquela complexidade que eu expliquei lá no início e fazer com que o desenvolvedor ele foque em escrever código e não em infraestrutura subjacente, em camada de Kubernetes. A VMware tem trabalhado já há muitos anos a respeito no que se refere a Kubernetes e a desenvolvimento de aplicações modernas. Então, a VMware adquiriu várias empresas nos últimos anos. Uma delas foi a Pivotal, a empresa que estava por trás, por exemplo, do Spring Boot.
do projeto Spring no geral, né? Então, a VMware adquiriu essa empresa, a Pivotal, em 2019, adquiriu a Rapture também, que é uma empresa especializada em Kubernetes, e a Bitnami, por exemplo, para catálogo de serviço. Então, esse aglomerado de empresas aí formaram o que a gente conhece hoje de Modern Application Platform, dentro da VMware, e o próprio Tanzu. Então, em cima dessa complexidade que a gente tem visto dos desenvolvedores, a VMware, com toda essa expertise que adquiriu dessas empresas, ela criou o TAP, ou o Tanzu Application Platform. O que é o Tanzu Application Platform? Não é os transportes aéreos portugueses, pessoal. Tanzu Application Platform, ele é uma plataforma de aplicações que executa em diferentes Kubernetes providers em um ambiente multi-cloud. Então, você consegue executar essa plataforma de aplicações sobre diferentes distribuições de Kubernetes, sejam ela um AKS, um EKS, um DKI, um OpenShift, ou até mesmo nossa distribuição TKG. Então, não importa a distribuição de Kubernetes que você está executando, o Tanzu Application Platform, ele executa aí em diferentes Kubernetes providers. E qual um dos principais objetivos dessa plataforma? Melhorar a experiência do desenvolvedor. Vocês vão ver na sequência aqui que essa plataforma foi pensada muito em desbloquear a produtividade do desenvolvedor, tornar o desenvolvedor mais produtivo. Ela também tem outros dois propósitos, que eu vou explorar mais eles na minha próxima sessão, que é você construir um path, né, um caminho até a produção, de forma segura e escalável e multi-cloud. Então, meu segundo tópico lá, minha segunda agenda, eu vou explorar mais essa parte de entrega de software, como que a gente ajuda as empresas a entregarem software sobre Kubernetes, em diferentes clouds, ou até mesmo no seu data center, de forma transparente, segura, através de uma cadeia aí de desenvolvimento, de entrega de software integrada dentro da solução. E o terceiro ponto também eu vou explorar na próxima sessão, que é como fazer essa coordenação de um time de Dev, Ops e até mesmo de segurança. Então, a nossa plataforma ela trabalha com práticas de DevSecOps. A gente já tem uma série de componentes dentro dessa plataforma que ajuda você a criar e aplicar essas práticas, né? Mas vamos dar uma olhada no detalhe nesse Unlock Developer Productive. Então, como que o Tanzu Application Platform, essa plataforma de aplicações que executa em diferentes Kubernetes, consegue aí melhorar essa experiência do desenvolvedor. Então, a gente começa olhando para o Tanzu Application Platform. Dentro do Tanzu Application Platform, pessoal, a gente tem, então, um portal para o desenvolvedor. Então, lembram lá do tema que eu falei dos IDPs? Então, dentro do Tanzu Application Platform, a gente tem um projeto open source, também está sendo bem difundido aí no mercado, um crescimento bastante grande, que é o Backstage. O Backstage ele é um projeto open source, parte da CNCF, foi criado pela Spotify, e o objetivo dele é criar um portal para os desenvolvedores, um portal onde você possa criar catálogo de aplicações. Então, o Tanzu Application Platform usa o Backstage. Então, essa interface que vocês estão vendo nesse exemplo é o próprio Backstage. A VMware hoje ela é contribuidora, então, no Backstage. O Backstage é um dos componentes open source que nós temos dentro do Tanzu Application Platform, dentro da nossa plataforma de aplicações. Beleza? Ainda dentro do Tanzu Application Platform, pensando na perspectiva do Dev, então eu tenho um portal agora, um IDP, um Internal Development Portal, para os desenvolvedores, onde eles podem encontrar todas as informações centralizadas das suas aplicações em um único local, usando o Backstage, como eu mostrei. E dentro do Backstage, a VMware desenvolveu um plugin, um componente que a gente tem dentro da plataforma, chamado App Accelerator. Vocês estão vendo aí na tela. O que é o App Accelerator? O App Accelerator ele é um projeto, um componente inspirado no Spring Initializer. Então, para quem é desenvolvedor Spring, certamente conhece aí o Spring Initializer, né? Então, um projeto aí criado aí pela VMware /Pivotal no passado. É um projeto que, para vocês terem uma ideia, tem 1,5 milhão de downloads mês.
Então, o que a gente fez? Como esse projeto funcionou muito bem, e o mundo inteiro utiliza ele, o que a VMware fez? Pô, vamos pegar essa ideia do Spring Initializer e vamos estender isso para diferentes linguagens, porque hoje o Spring Initializer ele funciona para aplicações Spring somente, e Java, Kotlin, enfim, Groove também, se não estou enganado. Então, o que a gente fez? A gente pegou a ideia do Spring Initializer, funciona muito bem, e a gente estendeu ele para suportar outras linguagens. E a gente colocou ele dentro do Tanzu Application Platform. Qual é a ideia do Application Accelerator? É permitir que os desenvolvedores comecem as suas aplicações através de blueprints criados por alguém, né? Por algum líder técnico ou algum arquiteto de software da sua empresa. Então, em vez de eu ir lá e fazer o famoso copy-paste de um colega lá de um repositório do Git, que ele tem um exemplinho de uma aplicação com Spring, ou ir lá na internet e copiar de algum repositório, enfim, qual que é a proposta aqui? O desenvolvedor não vai fazer mais isso, ele vai, quando precisar desenvolver uma nova aplicação, por exemplo, quero desenvolver uma aplicação Spring, Spring Boot, que, sei lá, vai trabalhar com mensageria, vai usar Kafka, por exemplo, ou vou desenvolver uma API que precisa de um banco de dados. Eu crio esses templates, esses aceleradores, com as boas práticas já aqui, código de fato, então, com todas as boas práticas, as ferramentas que a minha empresa suporta. Então, banco de dados, eu só posso usar MySQL, Postgres. Para mensageria, eu só posso usar RabbitMQ e Kafka. Então, eu crio esses templates com esses modelos de aplicações, né, com esses blueprints, e eu publico nesse portal. Então, quando um novo dev, por exemplo, entrar na empresa de vocês, em vez de ele fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V de algum repositório, ele sempre vai partir de um padrão, de um standard, através dos aceleradores. Então, o que eu ganho com isso? Padronização no código. Eu consigo trazer práticas, por exemplo, de segurança, né, o famoso shift left, o mais próximo possível para a parte de desenvolvimento. Então, eu já consigo colocar dentro desses aceleradores boas práticas de segurança, padrões de projetos, enfim, práticas da própria empresa, né, dentro desses componentes. Então, esse é um componente, parte do TAP, que está disponível. Então, a ideia é que a gente entrega alguns aceleradores por padrão, mas a proposta aqui é que vocês criem os seus aceleradores e consumam esses aceleradores através do portal ou através da IDE. Então, a gente tem plugins para você consumir esses accelerators também, através do IntelliJ, Visual Studio Code. Você consegue, o que eu estou mostrando aqui, depois na demo vai ficar um pouco mais claro, você consegue consumir esses aceleradores diretamente da sua IDE. Legal? Então, se vocês verem aqui nesse exemplo, eu não tenho só blueprints de Spring, né? Eu tenho para outras linguagens também. Então, vale a pena sempre reforçar isso, que a ideia dos accelerators é multilinguagem. Bom, acho que nem todo mundo ainda no mercado sabe, mas hoje a empresa por trás do Spring é a VMware. Então, o Spring, na verdade, nasceu lá muitos anos atrás com a VMware, né? Então, o clássico livro lá do Rod Johnson, eles fundaram lá Spring Source, aí a VMware comprou a Spring Source lá em 2009, se não estou enganado, e aí a VMware doou o código, né, do Spring, né, doou o projeto para a Pivotal, que é uma empresa que nasceu de dentro da VMware também, de um spin-off, e a Pivotal conduziu o Spring e criou, enfim, lá em 2014 o Spring Boot, que vocês já conhecem muito bem, e em 2019 o Spring voltou para dentro da VMware, né, a VMware adquiriu a Pivotal, e hoje a VMware é a empresa que dá suporte no Spring. Então, a gente tem o VMware Spring Runtime, que é o nosso suporte aí ao Spring, né? Então, você tem aí, por exemplo, dentro do Spring Runtime, suporte, a diferentes projetos open source, né, do Spring. Então, você tem um long-term support maior, né, comparado à versão open source do mercado, e você tem componentes específicos, e eu vou falar de alguns na sequência, que estão incluídos dentro desse suporte. Então, por exemplo, Spring Cloud Gateway for Kubernetes, então a versão do Spring Cloud Gateway que roda nativamente dentro do Kubernetes, do seu cluster Kubernetes. Então, isso não tem na versão open source, né, do Spring Cloud Gateway open source, mas no Spring Runtime você tem esse componente diferente. Você tem agora o Application Configuration Service, que é o Spring Cloud Config, também nativo para o ambiente Kubernetes.
Então, é um projeto recente aí que a VMware lançou. A gente tem também o API Portal, Dataflow, Spring Cloud Dataflow para Kubernetes. Então, a gente tem vários componentes a mais e esse Extend Support dentro do VMware Spring Runtime. O que mais que a gente tem aqui? Suporte ao OpenJDK. Então, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Bellsoft, aonde a gente entrega suporte também a nível de JVM, né? A gente tem essa parceria e você também está suportado. E, claro, suporte no próprio framework, né? Então, se você tiver alguma issue, você pode abrir um request na VMware e ter esse suporte, né? Inclusive a questão dos patches de segurança com esse suporte estendido. Beleza? Aqui é só um exemplo, né, das versões do Spring aí, ainda falando de TAP, falando de VMware Spring Runtime, esse componente está lá dentro do TAP, né? Então, você tem o suporte do Spring lá. Então, vejam aqui que você consegue, né, quando você tem o Commercial Support, pela VMware você tem uma extensão, né, um suporte maior das versões, né? Então, hoje, por exemplo, se você está usando versões menor que a 2.5, você já está sem suporte. Mas se você tiver o suporte da VMware, ainda você consegue ainda utilizar essas versões e receber patches de segurança, né? Então, é um ponto bem importante aí quando você usa Spring em produção, né? Ter esse suporte a mais. Ainda falando sobre os componentes que estão dentro daquele Spring Runtime e fazendo um link com o próprio Tanzu Application Platform, a gente tem dentro do Tanzu Application Platform o Spring Cloud Gateway for Kubernetes. Então, é uma versão do Spring Cloud Gateway que roda nativamente no Kubernetes e ela é multilinguagem. Então, o Spring Cloud Gateway ele era sempre uma solução muito focada para aplicações Spring, Java, e o que a gente está trazendo agora é a possibilidade de você ter um gateway, né? Um API gateway, agora para qualquer linguagem, nativamente no Kubernetes. Então, aqui é um exemplo, como que eu criaria um gateway, né? Usando a própria API do Kubernetes. Então, tudo de forma declarativa, usando a própria API do Kubernetes. E aqui, vejam, eu não tenho nada específico de Java, é Kubernetes puro. Então, eu consigo plugar qualquer linguagem aqui e expor meus microserviços em diferentes linguagens usando o Spring Cloud Gateway. Inclusive usar GitOps. Pode usar GitOps aqui para fazer o deployment de APIs. E isso está também dentro do TAP. Ele é um componente hoje dentro do Tanzu Application Platform, o Spring Cloud Gateway. Assim como o Application Configuration Service, que é o Spring Cloud Config nativo para Kubernetes também. Então, tudo isso está dentro do Tanzu Application Platform. Ainda falando aqui do Tanzu Application Platform e experiência do desenvolvedor, a gente tem uma série de plugins, né, que a gente chama de Tanzu Developer Tools. Então, a gente tem o Tanzu Developer Tools para você trabalhar aí com o Tanzu Application Platform, fazer deployment dessas aplicações e conseguir os aceleradores que eu expliquei. A gente tem aqui o plugin para o Visual Studio Code, que vocês estão vendo na tela. E se você usa IntelliJ, a gente também tem o Tanzu Developer Tools para IntelliJ. E se você trabalha, por exemplo, com .NET e usa Visual Studio, a gente também tem um plugin para o Visual Studio. Tá? Esses plugins ajudam bastante, por exemplo, para você fazer o deployment, criar os descritores do Tanzu Application Platform. Tudo isso você tem integrado via IDE. Tá? Ainda falando da experiência do Dev, ok, eu falei lá dos aceleradores, né? O acelerador eu posso definir lá a minha aplicação, posso definir algumas configurações dela, que eu vou mostrar na sequência na demo, mas a minha aplicação normalmente ela depende de um serviço de dados, né? Ela precisa de um cache, ou de um database, ou de uma mensageria, ou até mesmo a aplicação vai consumir um serviço de cloud. Dentro do Tanzu Application Platform, pessoal, dentro do TAP, a gente tem toda uma automação para provisionamento de serviços de dados de forma self-service. Então, hoje, no Tanzu Application Platform, a gente tem uma integração com o catálogo da Bitnami e com o Crossplane. A gente utiliza o Crossplane. Crossplane é uma outra solução aí do mercado, open source, tá? Criado pela Upbound, que a VMware tem uma parceria com a Upbound e a gente tem esse componente do Crossplane dentro do Tanzu Application Platform. Então, o que o Crossplane me possibilita, por exemplo? Fazer o provisionamento de serviços de cloud providers. Então, eu quero consumir um RDS da AWS ou
sei lá, uma solução lá do Google ou da Azure, né, um serviço gerenciado deles, via cross-plane, usando a própria API do Kubernetes, eu consigo, de forma self-service, provisionar esse serviço, entregar isso para o desenvolvedor dentro de um catálogo de serviços dentro da plataforma. E a gente tem também essa integração que eu comentei nativa, já dentro da solução, o que utiliza o cross-plane a propósito, com os serviços da Bitnami, com os projetos open source da Bitnami, empresa essa que a VMware também adquiriu lá em 2019, beleza? Ainda falando de Dev Experience, o que a gente entrega dentro dessa plataforma? Então, além dos aceleradores, além desse catálogo de serviço, onde o Dev pode provisionar um banco de dados, uma mensageria, um cache de forma self-service, via aqueles componentes que eu mostrei anteriormente, a gente tem um plugin dentro do Tanzu Application Platform, que é o Live View. O Live View, ele utiliza o Spring Actuator por baixo dos panos aqui. Então, a gente criou um plugin para o Backstage, onde ele lê essas métricas lá do Actuator, e você consegue, por exemplo, trocar o level do log, você consegue ver a memória, né, para você identificar algum memory leak da sua aplicação, ou um thread stuck, você consegue ver as threads, variáveis de ambiente, ver o health check dos componentes, se a tua aplicação, por exemplo, você conectar na base de dados, ou numa mensageria, num cache. Então, o Live View, ele é um componente que está integrado aí dentro do Tanzu Application Platform também. Então, ele vem aí para ajudar o desenvolvedor num troubleshoot ainda em tempo de desenvolvimento, né? E até mesmo fazer um debug de uma aplicação, ter um pouco mais de detalhamento, de identificar aí a causa raiz do problema. Então, esse componente também está dentro aí da solução. Mas beleza. Talvez o que vocês estão se perguntando é, ok, entendi que você tem essa série de componentes dentro da solução e que eles ajudam a experiência do desenvolvedor sobre Kubernetes, está lá integrado dentro do Backstage, bacana, mas o que o TAP de fato vai me ajudar, né? Que funciona a experiência de um desenvolvedor para ele fazer o deployment da aplicação dele, né? Como que eu faço o deployment da minha aplicação, por exemplo, Spring, dentro do Tanzu Application Platform? Então, se a gente pegar, por exemplo, lá no início, quando eu mostrei, né, como que seria a experiência hoje de um desenvolvedor fazendo o deployment de uma aplicação usando containers e Kubernetes. Então, esse é o exemplo que a gente tem hoje, né, sem utilizar o TAP. Qual que é a proposta aqui da VMware quando você utiliza o TAP, pessoal? A ideia é que o desenvolvedor ele não precise mais, por exemplo, criar Dockerfiles. Então, você pode usar a Dockerfile, a solução suporta, porém você tem a opção de usar os build packs, que inclusive está lá dentro do plugin lá do Maven, lá quando você utiliza do Spring Boot, você dá lá um MVN e manda criar a imagem do Spring, ele usa build pack por baixo. Então, o build pack está aqui dentro do Tanzu Application Platform. Então, a ideia é que aqui você não precise mais criar Dockerfile. Você só entrega o seu código, a plataforma analisa a linguagem da sua aplicação, pode ser Java, .NET, Python, Go, enfim, PHP, JavaScript, e ela cria a imagem para você no padrão OCI Standard e entrega no seu registry da sua preferência. Então, a plataforma faz essa criação da imagem em todo o patch. Eu vou detalhar isso mais na minha segunda sessão. A única coisa que o dev aqui tem que escrever é um arquivo chamado workload YAML. Então, a ideia aqui é que o desenvolvedor também não precisa ser um expert em Kubernetes usando o Tanzu Application Platform. Ele vai escrever apenas um YAML file, e não mais lá Service, Deployment, Ingress, todos aqueles objetos que a gente conhece do Kubernetes. Então, a ideia é diminuir essa carga do desenvolvedor. Tirar da responsabilidade dele de ter que criar Dockerfile, manter esses Dockerfile, criar descritor do Kubernetes. Ele não precisa fazer mais isso usando o Tanzu Application Platform. Cria só esse workload YAML, que é o contrato dele com um time de DevSecOps, ou com um time de DevOps, melhor dizendo. Então, uma vez que ele especificou o seu workload YAML, isso vai fluir dentro de uma cadeia de software, um Secure Software Supply Chain, onde lá vai ter todas as etapas, né, as etapas que o software dele precisa passar até chegar em produção. E aí, dentro dessa cadeia, que eu vou explicar na outra sessão, você tem uma série de projetos open source que cada um faz uma determinada tarefa dentro desse supply chain, dentro desse processo de entrega de software.
Mas olhando o workload YAML, então qual que seria a experiência do dev usando o TAP? Vejam, em vez de ter que escrever aquela quantidade imensa lá de descritor do Kubernetes, eu só vou escrever esse workload aqui, esse objeto workload. Então, aqui eu vou dizer o nome da minha aplicação, em qual namespace eu quero rodar no meu cluster Kubernetes. De novo, pode ser qualquer distribuição de Kubernetes aqui. Digo aqui qual a versão, posso definir aqui, por exemplo, em variáveis, qual a versão do Java que eu quero usar, Java 11, Java 17. A gente te dá suporte lá com os build packs em diferentes versões do Java ou para outras linguagens também. A gente tem dentro do TAP a possibilidade de você já trabalhar com as aplicações como serverless. Então, a gente usa um projeto open source chamado Knative para fazer a parte de event-driven e serverless sobre Kubernetes. Então, a plataforma já vem com Knative por padrão. Então, nesse exemplo, eu estou dizendo, Knative, mantém uma réplica, pelo menos, da minha aplicação. Eu não quero o comportamento serverless, que é escalar, por exemplo, para zero, né? Desalocar a minha aplicação. Então, com essa annotation, você já pode ter a capacidade de rodar essas aplicações como serverless em qualquer Kubernetes, em qualquer cloud. Ou até mesmo no seu ambiente, no seu data center, enfim, on-premise. E aqui eu estou dizendo para ele, olha, cria a imagem da minha aplicação, o código dela está nesse repositório. Então, tem várias formas de criar a imagem da minha aplicação. Pode ser baseado no meu código, usando build packs. Pode ser baseado num artefato, por exemplo, eu tenho lá um war ou um jar da minha aplicação. Eu posso apontar aqui para o endereço do meu Artifactory ou de uma outra solução aí de registry, de repositório de artefatos, e ele pode criar a imagem baseado num artefato que você definiu aqui. Ou você pode criar a imagem também baseado num Dockerfile existente. Você tem várias possibilidades aí de criar a aplicação usando o TAP. E aqui embaixo, uma das partes mais interessantes que eu acho da solução, que é como você consome serviços, né? Como que você faz que uma aplicação sua consuma um banco de dados, se conecte num banco de dados, ou numa mensageria, ou num cache, enfim, ou num serviço de autenticação. Dentro do TAP, a gente tem esse conceito de Service Claims. Então, aqui eu estou dizendo que essa aplicação ela vai se conectar em um banco de dados chamado Pet Clinic DB. Então, na minha demo, eu vou mostrar isso. Você, através dessa configuração, a minha aplicação ela faz o bind, né? Ela se conecta nesse serviço de dados. E vejam que aqui eu não estou passando nenhuma configuração de senha, endereço, usuário, nada do meu serviço. Eu tenho uma separação muito clara. O que é o trabalho do dev, que é eu quero esse serviço, e o trabalho do time de Ops de prover esse serviço. E o dev não precisa conhecer no detalhe esse serviço de dados. Então, eu tenho aqui a ideia de self-service, de fato, né? Eu quero o serviço, eu peço o serviço, a plataforma provisiona para mim e eu consumo ele, e a plataforma abstrai essa complexidade de como se conectar e, enfim, como provisionar isso de forma self-service para o desenvolvedor. Então, esse é o YAML file que o desenvolvedor vai ter que trabalhar durante o dia. Então, tira toda aquela carga, toda aquela complexidade que tem atrapalhado os desenvolvedores em ter que conhecer no detalhe cada distribuição de Kubernetes, ou cada cloud, ou cada serviço. O propósito do TAP vem para abstrair toda essa complexidade. Então, fazer com que o dev foque em escrever código. Aqui é só um exemplo do supply chain, mas essa fica para a próxima sessão. Vamos dar uma olhada aqui, então, como que funciona isso na prática, com o Tanzu Application Platform. Então, eu vou entrar aqui no browser. Então, aqui está o Tanzu Application Platform. O que vocês estão vendo aqui é o Backstage, como eu falei, aquele projeto open source lá criado pela Spotify. Então, aqui é o meu IDP, né, o meu Internal Development Portal. E dentro do Backstage, a VMware, então, desenvolveu um plugin dos App Accelerators. Então, a gente já traz alguns aceleradores, né, alguns blueprints de aplicações, alguns templates, por padrão na plataforma, mas, de novo, a ideia é que vocês criem os de vocês. Então, a gente tem aqui acelerador para Angular, C#, se você quer rodar funções usando Node, ou se você quer desenvolver uma aplicação React, né, front-end, Python, enfim, você tem aqui vários diferentes tipos de aceleradores.
E para o evento aqui do TDC, eu criei um acelerador chamado The Developers Conference Spring Accelerator. O que é esse acelerador? O que é esse blueprint que eu criei, gente? É esse template aqui. Então, como ele é inspirado no Initializer, no Spring Initializer, você sabe, né? Quando você gera um projeto lá no Initializer, ele gera toda a estrutura para você desenvolver esse projeto. Só que ele não me dá muita customização, né? O que eu fiz aqui para o evento, eu criei um acelerador chamado aqui The Developers Conference, e dentro dele eu coloquei algumas opções. Então, qual o objetivo desse acelerador? Ele é criar aplicações Spring Boot 3.1. Sim, aqui a gente já está trabalhando com o Spring Boot 3, nesse caso até o 3.1, que é o mais recente. E ele traz algumas features aqui, por exemplo, ele gera documentação baseada no OpenAPI, ele me dá a opção aqui de escolher o banco de dados que eu quero usar, e ele está usando o Spring Data aqui para conectar nessas bases. Então, esses templates, esses parâmetros que vocês estão vendo dentro desse acelerador que eu criei aqui para o TDC, ele tem algumas opções que eu defini. Então, vocês podem definir esses parâmetros. Então, a ideia é que vocês tragam as opiniões de vocês, né, as configurações que vocês querem disponibilizar para que o desenvolvedor possa preencher aqui e gerar a aplicação, né, gerar o código para ele começar a desenvolver a sua aplicação. Então, tudo isso aqui é configurável, é tudo feito via YAML file. Eu não vou entrar no detalhe nessa sessão como construir um acelerador, mas se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais, passem lá no nosso booth, lá da VMware, aqui no TDC, e eu posso estar apresentando um pouco mais de detalhe para vocês, beleza? Mas o que eu coloquei de configurações aqui? Então, eu defini aqui Artifact ID, Group ID, eu estou dando a possibilidade aqui dele escolher qual que é a ferramenta de construção, né, de build que eu vou usar, se eu quero usar Maven, se eu quero usar Gradle, se eu vou expor OpenAPI Endpoint, né, para publicar a documentação baseada em OpenAPI, né, expor um endpoint para alguma outra ferramenta consumir. Aqui, qual banco de dados que essa aplicação vai usar, se é um Postgres ou um MySQL, então tudo isso é configurável, tá, pessoal? Então, eu coloquei essas duas opções, mas vamos pegar um cenário real de vocês, vamos supor que na empresa de vocês usam um banco de dados na AWS, lá um RDS, você poderia ter uma terceira opção aqui, um RDS, ou, sei lá, um Cosmos DB da Azure, enfim. Aqui você parametriza conforme o que a sua empresa trabalha, né? O que a sua empresa suporta e que está autorizado o desenvolvedor poder usar no seu software, na sua aplicação. Ainda nesse acelerador, eu defino aqui se ele vai usar o versionamento de banco de dados baseado em Fly ou Leak-Base, como que ele vai rodar os testes unitários e os testes de integração, nesse caso, os testes de integração, né? Porque precisa de uma base de dados e end-to-end. Então, aqui eu dou a opção de você executar os testes usando o teste container, né? Onde ele sobe um container Docker para executar, por exemplo, ele sobe um MySQL ou um Postgres dentro de Docker, ou se ele vai usar um banco de dados em memória, sei lá, baseado no H2. Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, vamos supor que eu estou entregando aqui um boilerplate, aqui um código padrão, que é esse Customer Profile, né? Para você ver o perfil do cliente. Uma API bem simples, REST. Então, eu vou botar aqui que o nome dela é um Customer Profile. Aqui, o meu nome do meu group name é com VMware Tanzu. Aqui, meu package do meu projeto vai ser com VMware Tanzu Customer Profile. Aqui eu vou usar o Maven, beleza? Eu particularmente gosto mais de Maven. Vou expor minhas APIs. Aqui ele pergunta, essa API ela faz parte de qual sistema? Você pode definir, por exemplo, o sistema da sua empresa que essa API vai fazer parte. Quem é o owner dessa API, né? Então, é a Squad que vai ser dona dessa API. Pode colocar na descrição, na documentação dessa API, que o Tanzu Application Platform vai gerar. Qual é a descrição dessa API? Aqui, o banco de dados que essa minha aplicação vai usar. Então, nesse exemplo, no acelerador, eu só dou duas opções, Postgres ou MySQL. Vou usar o MySQL. Aqui, eu vou usar o Leak-Base para versionamento. Para testes, eu vou usar em memória, vai. Vou usar Docker não para rodar, para subir um Postgres ou um MySQL. Vou usar esse banco aqui mesmo. Aqui, eu digo no momento que eu estou gerando meu código, aonde eu quero publicar esse código. Então, onde eu quero publicar a imagem desse container que o TAP vai gerar.
Eu estou dizendo aqui que ele vai gerar no meu registry que está lá, por exemplo, no meu ACR, lá na Azure. Tá? Então, aqui o registry pode ser o registry da preferência de vocês, tá? Vocês usam na sua empresa. Então, aqui eu estou colocando o endereço do meu registry, estou dizendo, olha, quando você criar a imagem dessa aplicação, publica nesse endereço aqui, nesse registry, nesse projeto. Ok? Aqui ainda eu coloquei mais alguns campos customizados para dizer o nome do contexto do cluster Kubernetes que a minha aplicação vai rodar. E o namespace. Então, o namespace no cluster Kubernetes é onde eu vou executar a minha aplicação. Então, nesse exemplo aqui, eu vou usar um cluster chamado TDC, beleza? Eu já tenho um cluster, um namespace criado nesse cluster. Dou next. Então, só dar um back antes, você pode vir aqui e explorar o código. Então, a mesma ideia lá do Accelerator. Então, você já pode colocar uma documentação desse acelerador. Então, aqui tem todo um passo a passo, como que funciona. Então, você pode estar explorando o código. Essa é uma ideia lá do Initializer. E veja que legal aqui, ó. Ele já criou para mim, porque eu escolhi o MySQL, ele já criou aqui um descritor do TAP, do Tanzu Application Platform, para provisionar o banco de dados de forma self-service para mim. Então, veja, aqui eu não tenho que abrir um ticket lá para o time de infra para provisionar um banco para eu desenvolver a minha app localmente. A plataforma já faz isso para mim. E vejam que aqui eu não tenho nenhum Dockerfile também. Não preciso de Dockerfile. Pego o código, a plataforma cria imagem para mim, baseado na linguagem. Legal? Então, vamos seguir aqui. Próximo passo, eu vou criar o repositório Git. Sim, eu já quero que o acelerador já crie também o repositório Git para mim. Então, o TAP tem essa integração. Você pode integrar com o GitHub, GitLab, Azure DevOps, enfim, as principais soluções, Bitbucket, se você quiser aí de repositório Git. Então, aqui nesse exemplo, eu estou usando o GitHub, então, vou conectar aqui no meu owner, que é o meu usuário. O nome do projeto vai ser Customer Profile. E a branch que eu quero que ele crie esse projeto é main. Beleza? Dou next. Generate Accelerator. Se tudo der certo, ele vai criar esse repositório no GitHub meu. Então, vou entrar aqui no meu GitHub, rapidinho. Está aqui, ó, Customer Profile. Ele pegou todo aquele acelerador, baseado naqueles parâmetros que eu defini, ele gerou uma aplicação Spring Boot para mim. Já com umas classes aqui de exemplo, né? Então, aqui a ideia é que você coloque códigos da sua empresa, né? Os padrões que você segue na sua empresa. Então, aqui eu criei esse exemplinho bem simples, tá? Então, ele gerou aqui meu controller, que é minha API REST, eu tenho aqui minha entidade lá, porque eu estou usando Hibernate aqui, Spring Data, criou meu repositório, e criou a parte de domínio aqui, que é meus Data Transfer Object, melhor dizendo aqui, né? E o meu service também. Então, eu posso colocar qualquer coisa aqui dentro, qualquer código. Então, ele já gerou esse projeto para mim. Esse Accelerator, como eu expliquei, ele já usa o Spring Boot 3.1. Então, sim, já estamos trabalhando com o Spring Boot 3. Java 17, Spring Doc aqui para documentação das APIs. Bacana? Então, eu já tenho aqui, ele já gerou o repositório para mim. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, pegar esse cara. Eu posso fazer a geração desse acelerador, né, consumir esse acelerador através da IDE também, tá, pessoal? Estou fazendo aqui pela interface para vocês de uma forma mais didática, mas você poderia consumir esses aceleradores através de dentro da sua IDE de preferência, tá? Então, eu vou entrar aqui, vou dar um deploy. Bacana. Clonei aqui, então, a minha aplicação. Cadê um Customer Profile? E aqui, abrir com LJ. Está aqui a minha aplicação Spring Boot 3.1, gerada pelo meu App Accelerator. Legal? Como que eu rodo essa aplicação? Posso rodar ela local na minha máquina aqui? Sim, com certeza. Posso rodar ela com Docker Compose? Pode. Mas a ideia do Tanzu Application Platform é que você não precisa fazer mais isso. Seria legal se eu pudesse rodar essa aplicação já no meu cluster Kubernetes, certo? E conseguir fazer o debugging dessa aplicação dentro do meu cluster Kubernetes. Beleza? Sim, com o Tanzu Application Platform você consegue fazer isso. Então, nesse exemplo aqui,
eu tenho um cluster rodando na Azure, em AKS, num AKS, mas poderia ser um EKS na AWS, um GKE no Google, um TKG nosso no seu ambiente on-premise, ou um OpenShift, enfim, diferentes distribuições de Kubernetes. Você pode ter um Minikube na sua máquina e rodar o Tanzu Application Platform dentro do Minikube também. Existe essa possibilidade. Mas o que a gente tem visto muito é os clientes usarem o Tanzu Application Platform em cima de uma distribuição externa, né? Ou seja, ela no cloud provider ou no seu data center. Então, nesse exemplo, eu vou usar um AKS, tá? Mas poderia ser outro. Então, qual que é o primeiro passo aqui? Como que eu faço o deployment da aplicação no Tanzu? Como eu expliquei lá, você precisa criar o workload YAML. Vejam, o acelerador já gera esse workload YAML para mim também. Então, ele já gerou isso automático para mim. Então, aqui eu estou dizendo o nome da minha aplicação, que é o meu workload. Estou dizendo aqui que eu vou usar o Java 17, porque eu estou usando Spring Boot 3, é um pré-hack. Estou dizendo aqui para o TAP que ele gere a documentação das minhas APIs, baseado no Spring Doc. O Spring Doc lá ele gera um endpoint, baseado no padrão OpenAPI V3. Então, ao gerar esse endpoint, estou dizendo para o TAP, olha, a minha documentação vai ficar nesse endpoint dentro da minha app aqui. Pega esse conteúdo aqui e gera, por exemplo, a interface lá para poder testar minha API, e já faz isso para mim automático. E eu estou dizendo aqui para o TAP, olha, o meu código dessa aplicação está naquele Git que eu acabei de gerar via acelerador. E eu vou precisar desse banco de dados chamado Customer Database. E aí vem o ponto. Poxa, para rodar essa aplicação no Kubernetes, eu preciso de um banco de dados. Vou ter que abrir uma issue, por exemplo, para o time de Ops, para provisionar esse banco. Você pode seguir essa abordagem, mas a ideia aqui, com o TAP, é que você não precisa fazer mais isso. Pelo menos no ambiente dev. Tá? Então, dentro do TAP, como eu falei, a gente tem um serviço já integrado com o catálogo da Bitnami. Então, eu vou logar aqui no meu cluster rapidinho, para vocês verem. Então, vou dar aqui um kubectl config, use context, TAP Iterate. TAP Iterate é o nome do meu cluster de desenvolvimento. Então, se eu fizer aqui um Tanzu, eu tenho um CLI de Tanzu, tá? Mas pode usar kubectl também. Se eu fizer um Tanzu service class list, ele vai me listar todos os serviços de dados que eu tenho no meu cluster. Então, nesse exemplo, eu tenho MySQL, Postgres, RabbitMQ, Redis. Tudo disponível através do catálogo da Bitnami, já integrado. E vem mais novidade por aí, gente. Na próxima versão TAP, a gente vai ter Kafka, MongoDB, as a Service, rodando sobre Kubernetes. Então, legal. Deixa eu deixar um K9S rodando aqui. Então, aqui eu estou listando os pods. E aí vem a dúvida, poxa, se a minha aplicação aqui precisa de um banco de dados, como que eu provisiono esse banco? No TAP, a gente provisiona um banco de dados usando a ideia do class claim. Então, eu peço um banco de dados, dou um nome para ele, digo em qual namespace ele vai executar e qual o nome do serviço, do catálogo de serviço de dados que eu vou consumir. Então, aqui eu vou construir, eu quero MySQL, então eu tenho MySQL no meu catálogo de serviço? Tem. Ele se chama MySQL Unmanagement. Beleza, eu defino ele aqui. MySQL Management, e eu, como desenvolvedor, o que eu preciso fazer no meu ambiente de dev, na minha próxima sessão eu vou mostrar como você automatiza tudo isso usando o GitOps, mas aqui, pensando no ambiente de dev local, estou desenvolvendo a minha app, estou inteirando ali no meu desenvolvimento, eu preciso desse banco as a service, o que eu preciso fazer é dar um kubectl, config, app operator, MySQL, /claim, YAML. Acabou. Quando eu fizer isso, ele vai provisionar um banco de dados para mim. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele já subiu um pod e ele está subindo aqui o MySQL. Daqui a pouco vai aparecer os logs aqui do MySQL que ele provisionou de forma self-service para mim. Vai subir um pod aqui, mas tem um MySQL. Então, dentro do meu cluster que está lá na Azure, está rodando sobre AKS. Então, aqui, ó, vocês olharem, ele está subindo MySQL. Poderia fazer isso para um Postgres, para um RabbitMQ, para um Redis, as a service. Então, a ideia é que o dev, a gente está falando de melhorar a experiência do dev sobre Kubernetes e acelerar o processo de desenvolvimento de software. Então, essa é uma primeira parte. Ok, enquanto sobe o meu banco, qual que é o próximo passo? Eu quero rodar a minha aplicação. Então, eu tenho o meu workload YAML lá que eu mostrei.
Tem algumas formas de rodar isso. Eu podia dar um kubectl, apply esse workload YAML e ele vai deployar a minha aplicação para mim. Vai criar a imagem, vai botar num registry e vai deployar essa aplicação para mim no meu cluster Kubernetes. Eu posso também fazer isso via IDE. Então, eu vou fazer isso via IDE para vocês verem. Então, eu tenho um arquivo aqui de configuração do plugin do Tanzu Developer Tools dentro dessa IDE aqui do IntelliJ. E a única coisa que eu preciso fazer é pegar o endereço do meu registry. Aqui eu estou usando um ACR, mas, de novo, poderia ser qualquer outro. Então, esse arquivo também o acelerador gerou para mim. Lembra lá que tinha uns parâmetros que eu tinha que formar? O meu registry, meu namespace. Então, isso já está definido. Então, eu vou dar aqui, vou dizer onde que ele vai guardar a imagem da minha aplicação e qual o namespace do cluster que eu vou usar do TAP Interate, que é o cluster que eu estou me conectando aqui. Certo? Então, só venho aqui e dou um run, Tanzu. Então, agora, o que ele está fazendo? Ele vai subir a minha aplicação no cluster. Ah, mas e o Dockerfile, a imagem? Ele vai criar isso para você automaticamente. Beleza? Então, aqui ele demora um tempinho, porque eu não tenho nada em cache ainda. Ele vai começar a fazer o deployment da minha aplicação. E, em seguida, ele vai subir a minha aplicação no meu cluster. Então, a gente pode voltar aqui e entrar no cluster aqui para vocês darem uma olhada. Então, se a gente entrar aqui, daqui a pouco ele vai aparecer. Ó, ele já começou a rodar. Veja que tem aqui um build pod. Sim, ele está fazendo build da minha aplicação. Ó. Então, ele está rodando aqui os build packs que eu comentei. Então, ele está analisando o meu código, ele viu que é Java, que é Spring, e ele está criando essa imagem para mim e vai entregar ela lá no meu ACR, nesse caso que eu estou usando aqui, o meu Azure Container Registry, que poderia ser outro. Então, ele vai criar essa imagem e entregar no registry que eu configurei na minha plataforma. Então, ele está subindo aqui, eu posso ver o log, enfim, posso acompanhar ele aqui. Então, o que ele está fazendo aqui, isso para vocês entenderem, né? Ele está criando essa imagem baseada na linguagem, então ele viu que é uma aplicação Java, ele viu que é Spring. Então, aqui o legal é que, usando o Buildpack, eu consigo usar diferentes versões do Java, já com suporte da VMware. E aqui, gente, o bacana para aplicações Spring, ele já faz o que a gente chama de Memory Calculator. Então, ele calcula, ele já faz todo o tuning da JVM, baseado no class loader que ele analisou da aplicação. No momento do build ali, ele já faz essa análise e ele gera os JVM options automáticos no meu container. Além das boas práticas para rodar em Kubernetes, ele também já aplica tudo isso aqui. E ele quebra a aplicação Spring em várias camadas dentro do container, automaticamente. Então, muita gente pega o jar lá do Spring Boot e joga dentro do Dockerfile. Funciona? Sim. É uma boa prática rodar Spring Boot dessa forma? Não é. Não é recomendado você fazer isso com aplicações Spring Boot. Recomendado é você pegar o que o Buildpack faz aqui. Ele pega o teu jar, explode o teu jar. Ele pega as libs do framework Spring, bota numa camada do teu container, porque você não vai ficar trocando a versão do Spring recorrentemente. Então, ele bota numa camada no layer do container, ele cria um outro layer para as bibliotecas da sua empresa, enfim, ele faz isso. E ele pega onde está a sua lógica de negócio e cria um outro layer. Por que ele faz isso? Justamente para você ter mais agilidade, né, no processo de criação de imagem. Onde você vai mudar o código constantemente? Essa camada de negócio. Então, ele não precisa reconstruir a imagem por completo, ele só troca a imagem, o layer, né, que foi alterado, que no caso vai ser normalmente a sua camada onde está a sua regra de negócio da sua empresa, beleza? Então, ele tem essa preocupação aqui também, o Buildpack, de fazer essas otimizações, tá? Então, aqui ele está subindo a minha aplicação, ó. Então, Spring Boot 3.1, mas cadê os descritor do Kubernetes? Cadê o Dockerfile? Não tem, gente. Com TAP, vocês não precisam criar descritor de Kubernetes e nem Dockerfile. O único descritor que o dev tem que criar é o workload aqui, e acabou. O resto, o TAP faz para você, automaticamente. Próxima sessão, vocês vão entender um pouquinho mais sobre o workload YAML. Beleza? Então, aqui, voltando, ele gerou aqui minha imagem, ó. Veja que ele subiu aqui já o deployment. Legal, né? Então, esse cluster está lá na Azure, mas eu posso acessar essa aplicação localhost. Sim, ele já faz um proxy, independente do cluster, da distribuição, onde você está rodando, ele já faz
esse proxy para você, como se você estivesse rodando localmente. Ah, bacana, mas está rodando mesmo na Azure? Será que está rodando na Azure? Para confirmar que isso está rodando na Azure, eu posso fazer um Tanzu Apps Workload Get, o nome da minha aplicação, TDC. Se vocês olharem aqui, sim, ele gerou a URL da minha aplicação e vejam, está rodando lá no meu ambiente da Azure. Se você pegar aqui /API /Customer Profile, que é a minha API aqui, é a mesma aplicação. Aqui ele só fez um proxy, então vejo, você está lá. Ah, mas, puxa, eu consigo alterar o código e ver o código refletindo lá no meu cluster? Sim, é possível fazer isso. O Tanzu faz isso para você. Eu consigo fazer com TAP. Eu posso visualizar essa aplicação aqui dentro do portal. Então, posso vir daqui um Register Entity. Eu pegar aqui Customer Profile, Analyze, Import. Quando eu faço isso aqui no TAP, eu consigo ver informações dessa app e ver onde ela está executando. Então, no meu cluster aqui. Posso vir aqui e ver as etapas que ela passou. E o legal aqui é que eu consigo também ver a API que ele gerou. Então, ele gerou a definição da API para mim. Eu consigo testar aqui dentro do próprio TAP. Eu consigo testar a minha API dentro do Tanzu Application Platform. O que mais que eu consigo fazer aqui? Eu posso também vir aqui, por exemplo, e dizer para ele startar essa aplicação em modo debug também. Então, posso pegar aqui, vamos para TDC, ok? Vamos ver se ele faz o fetching aqui dos meus workloads. E eu posso, então eu consigo ver tudo aqui no detalhe da minha app. Eu posso vir aqui em debug e mandar ele rodar em modo debug essa aplicação. Então, deixa eu pegar aqui, debug workload, source image, deixa eu copiar aqui do meu tilt file. Então, vem aqui, debug workload. Esse cara. E aí, o que isso me possibilita? Eu depurar o meu código diretamente da minha IDE, da minha aplicação que está rodando lá no meu cluster Kubernetes. Vou botar um breakpoint aqui. Se eu vir aqui e fizer uma requisição aqui do GET, ó, eu consigo aqui depurar o meu código da minha aplicação que está rodando lá no meu cluster Kubernetes. Então, diretamente da minha IDE. Legal? Então, vejam, rapidamente eu consigo ter a minha aplicação executando no cluster Kubernetes. De uma forma bem simples. Resumo. O que eu mostrei até agora aqui, pessoal, foi a parte de Discovery Start. Então, eu mostrei o App Accelerator, mas a gente tem outros componentes ainda dentro da plataforma. A gente tem um portal de APIs, não aquela parte da API que eu mostrei, mas você tem o API Portal ali também. Os plugins da IDE que eu mostrei aqui, você pode fazer alteração no código, você pode depurar a sua aplicação. O Live View, que eu acabei até não mostrando, mas acho que é válido mostrar rapidinho aqui para vocês. Se eu vir aqui na minha app, clicar em Customer Profile, Runtime Resource, vou clicar aqui em Pod, eu consigo ver os logs da minha aplicação em tempo real. Eu consigo, ainda aqui via o TAP, consigo ver, inclusive, a parte de arquitetura da aplicação, né, documentação com o Backstage. Mas eu posso vir aqui, por exemplo, se eu clicar nesse cara aqui é a integração com o Actuator. Então, eu consigo ver threads, memória, nível dos logs eu consigo mudar. Então, essa aplicação aqui, ela está bloqueada, mas eu posso configurar para que o dev venha aqui e possa mudar o level do log, por exemplo, ver as queries do Hibernate para fazer um debug, posso mudar aqui para trace, debug, tracing. Consigo ver os vins do Spring, que mais? Variáveis de ambiente, health check. Então, eu estou usando o banco, olha, conseguiu estabelecer conexão com o meu MySQL. Então, são plugins que eu tenho aqui dentro da plataforma que me ajuda bastante no meu dia a dia como desenvolvedor.
E, claro, a parte da API, que eu já havia mostrado aqui, né? Você consegue testar a sua API, enfim. Consegue ver o código-fonte e até montar documentações técnicas, é possível. Esse exemplo não está habilitado, mas você poderia configurar e visualizar a documentação da sua aplicação, tudo num único portal. Então, essa é a ideia dos IDPs lá, né? O famoso IDP. Nessa única plataforma, você consegue ver uma série de informações da sua aplicação. Beleza? Então, voltando aqui. Então, fui até o debug. A parte de test, build, scan, sign, store, eu vou mostrar na minha próxima sessão, que acontece às 11 agora, a sequência, que é implementando práticas DevSecOps em ambiente multi-cloud com Tanzu Application Platform. Então, ali eu fiz o deployment dessa aplicação Customer Profile no meu ambiente de dev, mas como que eu faço para fazer o deployment em diferentes clusters que podem estar até mesmo em diferentes clouds? Então, como que eu aplico práticas de DevSecOps com o Tanzu Application Platform? Nessa sessão eu vou explicar um pouco mais como que você pega aquele código, aquela aplicação, e agora leva ela de dev, leva ela para homologação, leva ela até produção, mas passando dentro de uma cadeia de entrega de software segura, usando práticas de DevSecOps. Então, fiquem ligados aí na próxima sessão, aí aqui no TDC, eu vou falar um pouquinho sobre o TAP, tá? Qualquer dúvida, só passar lá no nosso stand, no nosso booth, da VMware, se tiver interesse aí, saber mais sobre o Tanzu Application Platform, a gente está lá para tirar qualquer dúvida, beleza? Então seria isso, pessoal. Muito obrigado aí e até a próxima.